dia! Vamos iniciar mais um dia de aula. Primeiro eu vou ler uma mensagenzinha para vocês. Nem tudo é como a gente quer, mas nem por isso tudo está perdido. Sempre há algo novo esperando para acontecer. Então, nunca desistam do que vocês pensam em fazer, do que vocês queiram fazer, porque pode um dia acontecer. Vamos iniciar nossa aula de hoje de ciências. Hoje nós iremos estudar como nascem e se desenvolvem os animais. Como nascem e como se desenvolvem os animais. Algum de vocês já viram como algum animal nasce? Como é o nascimento desse animal? Pois os animais, como todos os seres humanos, os seres vivos, têm a capacidade de reproduzir. Porque os seres vivos, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. A mesma coisa são os animais. Por isso, geralmente, é necessário o encontro de um macho e uma fêmea, de um animal macho com um animal fêmea. Muitos animais, como as aves e a maioria dos répteis, eles nascem de ovos. As aves e os répteis nascem de ovos, certo? Os répteis têm o corpo coberto de escamas. Observe aqui, ó, alguns répteis que têm o corpo coberto de escamas, carapaças duras ou placas, como a cobra e os largatos. Olha, a cobra e o largato, ele tem o corpo coberto de escama. Já a tartaruga, de carapaças. E o jacaré, placas. Observe o corpo de cada um deles. O jacaré, o corpo dele é cheio de placas. Certo? Muitos répteis se arrastam como a cobra se arrasta. Já outro tem as pernas curtas, como o jacaré, a tartaruga tem. E alguns largatos também têm as pernas curtas. E a cobra, ela não tem pé, ela se arrasta. Já as aves, observe as aves. As aves, ó, ela tem o corpo coberto de penas, tem bico, as aves têm bicos e o corpo coberto de penas. Como eu já falei a vocês, as aves e os répteis nascem de ovos, por isso são chamados de ovíparos. São chamados de ovíparos. Observe aqui, ó, o papagaio. O papagaio é uma ave. Observe que ele tem o corpo coberto de penas coloridas, verde e amarelo, né? Geralmente as penas das aves, do papagaio é verde e amarelo. Tem bico e põe ovos. Já os mamíferos. O que são mamíferos? Mamíferos são animais que nascem da barriga da mãe, são chamados de vivíparos e mamam quando pequenos. A maior parte, como o ser humano, ó, o ser humano, o capivara, o peixe-boi, se desenvolve dentro da barriga da mãe. Como nós, seres humanos, nos desenvolvemos dentro da barriga da nossa mãe para poder nascer. Os mamíferos mamam quando pequenos, têm o corpo coberto de pelos. Observe o corpo de vocês, se não é cheio de peluzinhos. Respiram por pulmões e são vivíparos, isto é, forma-se dentro da barriga da mãe. Olha alguns animais mamíferos. O cavalo, observe, o boi, o ser humano, que somos nós, nascemos de dentro da barriga da nossa mãe, o cachorro, o gato,
o porco, entre outros. Já a baleia, o peixe-boi e o golfinho, eles parecem peixes, mas também eles são mamíferos. A baleia, o peixe-boi e o golfinho, eles são mamíferos. Eles também nascem de dentro da barriga da mãe deles. Ao nascer, os animais são chamados de filhotes, porque eles são pequenininhos. Os filhotes crescem, se desenvolvem e ao longo do tempo eles se desenvolvem e se tornam um animal adulto. Temos também um animal que é mamífero e ele voa. Olhem, o morcego, ele é um animal mamífero e voa. O único animal mamífero que voa é o morcego. Ele voa e é mamífero também. Alguns animais, porém, ao nascer, eles têm completamente, ao se tornar adulto, eles se transformam. O corpo desses animais passam por grandes transformações até chegar a uma fase adulta. E essas transformações nós chamamos de metamorfose. O que é metamorfose? É a transformação do corpo. Observe aqui, ó, um exemplo desse animal é a borboleta. A borboleta passa por uma metamorfose, eles passam por uma transformação. Observe aqui, ó, primeiro ela coloca os ovinhos, depois com o tempo vai se transformando, passa a ser uma largata e depois de algum tempo eles viram uma borboleta. Então esse animal passou por uma transformação, que é chamado de metamorfose. A metamorfose quer dizer a transformação. Como eu disse a vocês, a borboleta passou por uma transformação. Primeiro ela colocou os ovinhos, depois desses ovinhos de algum tempo ela virou um casulozinho, uma largatinha, ficou lá presinha no casulo e com o tempo ela se transformou em uma borboleta, certo? Então, é assim como nasce e se desenvolve os animais, certo? Como é que os animais nascem? Como é que eles se desenvolvem? Então, os animais, eles nascem, alguns nascem de ovos e outros nascem de dentro da barriga da sua mãe. Os animais que nascem de ovos podem ser os répteis e as aves. Os répteis, alguns têm o corpo coberto de escamas, como a cobra e os lagartos. A tartaruga coberto de carapaças e o jacaré coberto de placas. Muitos répteis eles se rastejam e alguns têm as pernas curtinhas, como o jacaré, a tartaruga, os lagartos. Já as aves têm o corpo coberto de penas e têm bicos. As aves têm o corpo coberto de penas e possuem bicos. Então eles são chamados de ovíparos, porque eles nascem de ovos. Já os mamíferos são aqueles que nascem da barriga de sua mãe e mamam quando pequenos. Como eu já disse a vocês, o ser humano, a capivara, o boi, a vaca, o gato, o cachorro, o peixe-boi, a baleia, o golfinho, o morcego, eles são mamíferos. Então, eles são chamados de
Vivíparos, porque nasce de dentro da barriga da sua mamãe. E o morcego é o único mamífero que voa. Já te falei também do animal que sofre uma metamorfose, sofre uma transformação, que falamos da borboleta. A borboleta, ela sofre uma transformação para poder chegar a uma borboleta completa. Vai o casulozinho, coloca os ovinhos, depois passa a ser uma largata. Ela fica um tempo dentro desse casulo e depois ela se transforma em uma borboleta. Então, ela passou por uma transformação. Foi passado uma transformação até ela se passar a ser um animal grande, transformado, que é a borboleta. Certo, crianças? A atividade no livro, atividade no caderno. Para quem tem que não tem o livro, pode fazer atividade do caderno todos os dias. E hoje, quinta-feira, postem as atividades. E segunda-feira, dia 2, nós já iremos iniciar a revisão. Por quê, Porque esta unidade nós teremos 2 atividades avaliativas. Nós teremos uma atividade avaliativa que vai se iniciar dia 13, dia 9 e outra depois. Então, dia 2, já vamos iniciar a nossa revisão para a primeira atividade avaliativa da terceira unidade. Viu? Dia 6 é para o responsável vir na escola pegar esta atividade avaliativa para vocês fazerem e depois devolver. Dia 6, vir na escola pegar a atividade avaliativa para vocês responderem em casa. Ó, beijinho e até amanhã.